Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Existem histórias sobre encontrar Jesus, e existem histórias sobre voltar para Ele. Carla conheceu Cristo ainda criança. Em uma simples roda de amigos, enquanto outras crianças brincavam, uma oração mudou a sua vida para sempre. E eu lembro que a gente estava brincando e Deus tocou no meu coração e eu falei, eu quero aceitar Jesus, como que eu faço? Por mais de 20 anos, sua fé parecia inabalável. Mas algumas jornadas não testam apenas aquilo que acreditamos. Elas testam quem somos, quando tudo que nos sustentava desaparece. Longe da família, longe da igreja, longe das pessoas que fortaleciam sua caminhada. Em uma terra estrangeira, cercada por incertezas, silêncio e solidão, Carla começou a perder aquilo que tinha de mais precioso. E quando acreditou que estava distante demais para voltar, uma voz inesperada a lembrou de quem ela realmente era. E foi quando ele falou, minha filha, aguenta firme, eu estou contigo. Essa é uma história sobre permanecer, uma história sobre graça, uma história sobre uma filha que foi encontrada novamente. Me converti aos 11 anos de idade, hoje eu tenho 33, então põe aí 22 aninhos de conversão. E eu lembro que na minha conversão eu tenho esse testemunho como muito bonito, porque eu era criança, né? E eu fico lembrando o quão Deus foi grandioso na minha vida, porque na minha família ninguém era cristã e eu tava passando na rua, porque na rua da minha casa tem uma igrejinha. E aí eu tava passando na rua com a minha mãe e uma líder do Ministério Infantil foi lá e me abordou na rua, entregou uma ovelhinha, né, falando que eu era a ovelhinha de Cristo. E me convidou para ir ao culto e perguntou para minha mãe se eu poderia voltar. E foi aí que a minha mãe falou que sim. E aí eu voltei sozinha e desde então eu segui indo aos cultos e Deus foi ministrando no meu coração até que eu me converti numa roda de crianças. Eu lembro que a gente estava brincando e Deus tocou no meu coração e eu falei, eu quero aceitar Jesus, como que eu faço? E aí tinha uma menina que tinha 2 anos mais velha que eu, 13 anos, e ela falou assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei, quero, agora. Ela falou, então eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu era tipo um passarinho que queria voar, porque eu morava em Xambioá, que é uma cidade pequena. Porém, eu sempre quis desbravar o mundo, sempre tive esse sentimento. E aos 16 anos eu saí de casa para estudar. E como é uma cidade pequena, de quase 14 mil habitantes, não tem faculdade. Então, quando você termina o ensino médio, você tem que ir para outra cidade. E eu fui morar só, e aí depois, posteriormente, fui morar com a minha titia. Então, eu já morava longe da minha família, né? De certa forma, só com uma titia que morava comigo. E aí eu me vi a oportunidade lá de estudar inglês, então eu comecei o cursinho de inglês. Então eu pensei assim, se eu aprender bem aqui, eu acho que dá para eu voar e ir para outros lugares. E foi o que aconteceu. Quando eu terminei a faculdade, eu estava estudando para concurso e não consegui me encaixar naquele schedule de concurso mais. Eu não me via mais uma pessoa ali presa no concurso. E aí eu falei para minha mãe, eu quero fazer um intercâmbio, eu estudei inglês, eu quero treinar o meu inglês e quero ver como é que é lá fora. E aí isso foi, já era novembro do ano de 2019, isso. E aí eu falei pra minha mãe, ela falou assim, quando você quer ir? Eu falei, em janeiro. Ela falou, não tem como, é novembro. Eu falei, mas eu quero ir logo. Ela falou, então tá bom, fevereiro. Então foi muito rápido o processo,
Só que o sonho ele já foi plantado bem antes. Então eu já sabia que eu queria vir à Irlanda. Eu tinha assistido um filme que é Leap Year, que é Casa Comigo. E nesse filme passava a parte final do Cliffs of Moher, que é bem bonita ali, que ele pede ela em casamento e tal. E eu me apaixonei pela vista, pela paisagem, e eu falei, um dia eu vou conhecer esse lugar. E profetizei. E aí, em fevereiro de 2020, cá estou, até agora, 6 anos depois, realizando esse sonho do intercâmbio. Eu cheguei em 2020, e com 2 meses, acho que foram mais ou menos 2 meses, a pandemia chegou, e aí tudo fechou, lockdown, então eu digo que foi um completo desafio, eu saí da minha bolha. Quando eu cheguei aqui numa cidade grande, eu me vi num lugar fechado, onde todo mundo estava vivendo uma pandemia mundialmente, então eu enfrentei várias lutas, até com relação à igreja, porque desde os 11 eu frequentava a igreja, e aqui as igrejas estavam com as portas fechadas. Então foi um desafio tanto em questão de emprego, questão de portas abertas da vida profissional, tanto para estudar e quanto espiritualmente também, né? Onde as igrejas estavam com as portas fechadas e os cultos apenas online. Então foi um momento bem difícil para mim. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma igreja. Eu queria treinar o inglês, então eu queria uma igreja que eu pudesse falar inglês e tudo mais, porque na minha concepção ia ser melhor e tudo mais. E aí achei uma igreja na internet e fui no culto de mulheres. E aí logo depois fechou, então ficou online. E aí, como eu tinha que trabalhar bastante, porque aqui a gente só podia trabalhar, né? Era o que tinha para fazer, ou estudar online, então eu só trabalhava e estudava online. Então aquilo para mim foi me dando uma tristeza no meu coração, porque aquilo que me foi proposto, eu vim para fazer um intercâmbio, para treinar o inglês. E aí eu cheguei aqui, tava tudo online, né? E a igreja eu não conseguia congregar, então aquilo foi me dando uma fraqueza no coração, uma tristeza, uma dor, longe da família, não sabia como estava a vida lá, a questão do Covid, você fica com medo de perder os seus familiares, então foi toda essa luta. Infelizmente, houve esse afastamento da igreja, né, do congregar, do estar com os irmãos. E aí depois me veio aquilo, nossa, eu vivia numa bolha, onde enquanto eu estava congregando, enquanto eu estava indo à igreja, parecia tudo muito perfeito. E nesse desafio que me foi proposto aqui na Irlanda, né, de estar aqui longe da família, longe dos meus amigos crentes, eu me vi num mundo cercado com várias pessoas diferentes, né. Eu sou tocantins, então para achar um tocantinense aqui era muito difícil. E então, assim, foi muito difícil, até a diferença cultural para mim. Eu tive bastante diferença cultural das pessoas me entenderem, o jeito do meu falar, o jeito de agir. E como crente também, eu me vi num mundo de opções, onde a bolha que eu tinha, as opções, era ali só Cristo. E aqui me foi apresentado um mundo de opções que eu poderia ir na lojinha e escolher tudo o que eu quisesse, né? Então foi muito difícil para mim, porque parecia que eu queria pegar cada uma dessas opções e colocar na minha sacolinha, e a sacola foi ficando muito pesada, porque a minha sacola em Xambioá, Tocantins, na minha igreja, ela era muito leve, porque as pessoas que caminhavam comigo eram do mesmo ciclo cristão, e aqui eu me encontrei com pessoas que não eram cristãs, e eu acabei pegando essa bagagem para mim. Então foi um desafio muito grande, o que me levou, que foi a pior parte, me afastar de Cristo. Porque para mim o testemunho maior foi aceitar Jesus Cristo, e chegando aqui é como se a Irlanda tivesse me afastado de Cristo, mas não foi a Irlanda. Foram as circunstâncias que me levaram a isso, e a fraqueza mesmo do dia a dia,
das escolhas, questão do posicionamento e também das escolhas com quem eu andava. Porque, igual eu falei, eu me converti numa roda onde crianças oraram por mim. Então, ali, os meus amigos, desde criança, foram pessoas que me levaram a Cristo e oraram. Quando eu cheguei aqui, eu me vi numa roda de amigos que não podiam orar por mim para fortalecer minha fé. Então, foi ali que eu me distanciei mais de Cristo e eu não me sentia perdida, totalmente perdida. Eu só chorava todo dia. E aí eu falava, eu não posso perder o que é mais precioso para mim, que é Jesus Cristo na minha vida. Mas eu vi ele indo embora. Eu me senti que eu fui reprovada no teste. Porque, no mundo você terá bastante aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu tive várias aflições e parecia que o ânimo não vinha. Então parecia que eu ia desistir. Parecia que eu não via saída. Entendeu? Enquanto eu estava na minha bolha, estava confortável. Eu não fui confrontada. Enquanto você não é confrontado, é muito tranquilo. Mas e aí? Quando a luta vem, você permanece? Você escolhe permanecer, é uma escolha. Às vezes você não está tão fortalecido. Mas por isso que você precisa de alguém que te ajude. Ou então você tem que estar ali bem pautado na palavra do Senhor. Por isso que eu falo, Jesus foi misericordioso comigo. Então, quando eu me vi nessa luta, eu perdi a guerra. Porque a primeira guerra que eu enfrentei, eu perdi. Então eu me senti, será se eu realmente estava com a minha base bem feita? Porque quando você tá numa bolha, talvez tudo é muito fácil. Mas quando você sai da sua bolha, que você sai da sua zona de conforto, você encontra um mundo de opções, que é aqui. A gente encontra, o mundo ele é maravilhoso, ele é atrativo, né? Então, quando você é testado, como você reage ao teste? E aí, eu senti que eu fui reprovada. Porque se ele não tivesse sido misericordioso comigo, eu não estaria aqui, dando esse testemunho, que também é um privilégio. É que no Brasil todos já te conheciam. Aqui você poderia começar tudo do zero, se você quisesse de uma maneira diferente. E o que te fez voltar para a igreja? Jesus, ele foi, primordial na minha vida. Ele basicamente me pegou pelo braço e falou assim, olha, você é minha. O mundo não vai levar a carregar você. Você é minha. E um dia eu fui trabalhar, entrei num processo depressivo muito grande aqui, porque a vida não é isso, né? Só trabalhar, e eu percebi isso na prática. Então eu fui um dia, comecei o trabalho, porque aqui na Irlanda é muito normal você ter shifts uma semana em um emprego, shifts outra semana em outra empresa. E aí a minha empresa, eu trabalhava para uma agência, a minha empresa me enviou para esse trabalho daquela semana, e aí o meu gerente era um romeno, e ele falava comigo, e eu não entendia nada que ele falava comigo, nada. Eu até questionei um pouco o meu inglês, né, porque quando eu cheguei na Irlanda eu já sabia falar um pouco de inglês, e quando ele falava comigo eu não entendia nada. E aí eu trabalhei a semana sem entender nada que ele falava, mas fazia meu serviço e ia embora. E isso era à noite. E eu lembro que escurecia, era inverno, e eu lembro que escurecia 4 horas da tarde, eu olhava ali na janela e falava assim, meu Deus, mas que... é tão dark, que escuridão, né, que me dava, assim, batiu aquela tristeza, eu só queria terminar meu trabalho. E aí no meu último dia de trabalho, foi numa sexta-feira, o romeno chegou pra mim e falou assim, olha, eu quero conversar com você lá fora, depois do trabalho, depois da guarita, porque tinha uma guarita e tinha um segurança lá. E eu falei assim, gente, será que eu entendi certo? Porque eu não entendo nada que ele fala. Mas eu falei assim, eu acho que ele quer falar comigo. E foi aí que eu falei, tá bom. E aí a gente saiu, aí quando a gente saiu da guarita, o segurança até perguntou se estava ok, se eu estava bem, se eu não estava sendo coagida. Falei, tô bem. E aí foi quando o romeno começou a falar
Só que não era o romeno falando, né? Era Jesus falando para eu não desistir. Porque naquele momento eu já tava num momento que, tipo, eu não aguentava mais. Eu falei, tipo, Senhor, só tu sabes e só tu sondas o meu coração. E foi quando ele falou, minha filha, aguenta firme. Eu estou contigo. Eu te amo. Nada vai te faltar. Porque aquilo que a gente mais acha que a gente tá desamparado, que a gente vai morar na rua se não conseguir pagar as contas. E ele só falava assim, não temas, eu estou contigo. Só que Jesus falava através da boca de um romeno em inglês, com um sotaque que eu não entendia durante toda aquela semana. Só que naquele dia Jesus falava como pluma nos meus ouvidos e eu falava assim, obrigada, Senhor. E eu falava em português pro romeno, obrigada, obrigada, porque é isso que eu precisava para me manter firme. Então foi ali que Jesus me pegou pela mão e me fez permanecer. Então hoje, se eu puder dizer, o meu maior testemunho da vida depois da minha conversão foi o permanecer em Cristo, o voltar para Ele, porque nesse momento eu achei que eu ia desistir. E Ele falou, eu te amo. E eu senti ali o amor ágape, que é o que a gente fala, que é aquele amor ali que a gente só sente que vem de Jesus. E Ele só foi um mensageiro. Ele me entregou a palavra e saiu. E nunca mais se viram? Nunca mais. E se eu visse, eu acho que eu não entenderia ele ainda assim. Eu não entenderia, porque o sotaque era realmente muito difícil de entender. E depois disso, você voltou a congregar? Como você se sentiu? Depois disso, eu falei, agora sim. Jesus falou com você diretamente. Você tem que fazer alguma coisa. E aí, assim, eu ainda, na roda de amigos que eu estava muito difícil sair. Então eu tive que tomar um posicionamento. Eu preciso escolher com quem eu vou andar. Eu lembro que eu morava com 8 pessoas, a casa era para 10, então eu ainda iria entrar mais 2 pessoas. E no meu quarto eram 4, era eu e mais 3 amigos na época. E eu lembro que só eu e outra amiga que trabalhavam, os outros recebiam benefício do governo, né? Porque na época era pandemia. Então eu tinha que dormir cedo e acordar cedo, né? Porque eu trabalhava tipo 12 horas por dia. E eu lembro que um dia eu cheguei muito cansada em casa e eu comecei a chorar, porque as pessoas que estavam ali, que moravam comigo, muitos consumiam bastante drogas nessa época, eles não trabalhavam, então o meu quarto cheirava a droga, então assim, foi uma experiência horrível para mim. Então eu chegava no meu quarto e chorava, E aí eu lembro, eu tenho uma amiga que ela é pastora, um casal de amigos que são pastores do Brasil, e aí eu entrei no meu quarto, eu tava na sala com todo mundo, assim, eu mantinha a boa vizinhança, porém eu entendia que ali não era o meu lugar. Eram pessoas totalmente diferentes, não só pelo consumo de drogas, mas pelo estilo de vida, né, de festas. Então eles faziam bastante festas na casa, era comum, como não estavam trabalhando, não dava para sair muito de casa, então eles faziam bastante isso. E eu venho de um nicho que eu não convivia com pessoas que viviam em festas, essas coisas não era palpável no meu ambiente, né? Então, assim, foi um choque bastante para mim. Então, eu subi pro meu quarto, comecei a chorar e esse casal de pastores ligaram para mim na hora. E aí foi Deus também falando, usando eles, né, como mensageiros. E eu lembro que ela falou assim, ajoelha agora, nós vamos orar por você. E aí ela entregou a mensagem, que era para eu mudar de casa. Então, tipo assim, o cuidado de Deus. Mesmo eu estava num ambiente que eu sabia que eu tinha que mudar, que eu tinha que sair dali, né? O Espírito Santo me incomodava, só que eu não tinha forças para sair daquela situação. Então veio pessoas, mensageiros do Senhor, abençoados, que me passaram a mensagem, oraram por mim com todo o cuidado. Eles não sabiam o que estava passando dentro da minha casa, eu não passei para eles, porém o Senhor, né,
abençoou, né, e passou essa mensagem para mim através deles. Então, assim, hoje eu sou muito grata, porque depois eu me mudei e tudo mais. Só que, assim, eu percebo o quanto eu fui relutante em sair daquela situação que eu estava, como se eu não tivesse forças. E eu precisei muito do caminhar com essas pessoas que são meus amigos lá de Xambioá, que me conhecem, que oram por mim. Então, assim, eles me impulsionaram também a sair disso, assim, me ajudaram. Porque tem vezes que a gente não consegue sair daquela situação e a gente precisa de alguém que ajude, né? Que é o caminhar juntos. Hoje eu percebo que a gente precisa de pessoas que vai caminhar junto com a gente, né? Que vão caminhar junto com a gente. Então, assim, sou muito grata, né? Não só a eles, mas todas as outras pessoas também que apareceram na minha vida nesse decorrer dos 6 anos aqui, que foram muitas, graças a Deus. E essas pessoas, meus amigos, né, inclusive, que frequentam aqui, eles basicamente me ajudaram bastante a vir à igreja. Tinha dias que eu falava, eu não vou. Eles falavam, mas você sabe, Jesus já falou com você. E nós não vamos desistir de você. Então, ter pessoas que te trazem para o caminho, para o mesmo caminho que eles estão, que é seguindo a Cristo, ajudou bastante. Então, esses meus amigos me ajudaram muito a vir e eu comecei na célula, que foi ali que eu fiz conexões, que foi ali que eu me senti mais confortável, que foi na célula aqui da igreja. Porque quando eu comecei a vir na igreja, eu sentava lá no fundinho da igreja, os irmãos sempre muito ali receptivos e tudo mais, mas eu não queria falar com ninguém, parecia que eu nunca tinha sido da igreja, porque eu tinha perdido aquela conexão que eu tinha com Jesus. Mas ela foi se fortalecendo com a união dos irmãos na célula. Hoje eu falo assim, eu me sinto muito feliz nessa igreja. Hoje eu me sinto muito em paz na I Am Church, porque foi aqui que me fortaleceu aquela questão do ajudar a fortalecer a sua fé. Os irmãos realmente me ajudaram a fortalecer a minha fé, então eu tenho um carinho muito grande pelo comprometimento da igreja em si, tanto em questão de palavra, tanto em questão no ajudar o próximo, né? Então, por isso eu fico muito grata em estar podendo hoje ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por isso, porque aqui na Irlanda o fluxo de imigrantes é muito grande, são pessoas que chegam sem famílias, são pessoas que também possivelmente estavam em uma bolha como eu estava e chegam ao léu sem nenhuma ajuda, né? Então hoje eu me sinto em casa para poder ajudar essas pessoas que também estão chegando. Então hoje eu me sinto segura em estar podendo ajudar elas e ao ajudar eu também vou me ajudando, né? Porque a gente também ainda continua seguindo na luta. Que é como eu falei, o permanecer em Cristo. Esse permanecer ele é difícil, ninguém falou que ia ser fácil, mas ele é gratificante. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. No meu primeiro ministério, eu frequentava já as células, então teve um momento que eu via as pessoas para lá e para cá, todo mundo estava ali fazendo alguma coisa. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar, não como uma obrigação, mas eu me senti com o coração querendo, ardendo ali para também estar ajudando a igreja, fazendo alguma coisa, até porque na minha igreja que eu vim do Brasil, eu sempre servia lá, então eu queria me sentir útil na igreja que eu estava congregando, que no caso é a I Am Church. Então eu cheguei na minha líder de célula e perguntei se eu poderia servir em algum ministério.
E aí ela me falou sobre os ministérios que tinham disponíveis. E aí ela falou, olha, tem o Boas-Vindas, tem a zeladoria, tem a mídia. E eu falei, olha, o Boas-Vindas, eu acho que eu posso ajudar muito. Porque é onde eu posso conhecer mais pessoas, onde eu posso compartilhar o meu testemunho, onde eu posso ajudar mais as pessoas com o meu carisma, né? Que eu gosto de falar. As pessoas falam que eu sou carismática. Então foi assim que eu adentrei. Mas eu confesso que, como eu estava na igreja apenas 6 meses, no primeira vez que eu servi, eu fiquei assim, o carisma parece que foi embora, eu tava um pouco envergonhada ali, mas logo eu fui me soltando um pouquinho mais e percebi que eu estava ali para deixar também os irmãos confortáveis, né, para conduzir eles, para que eles tivessem um culto confortável, né, o máximo, se sentisse o máximo acolhido na igreja. Então eu fui sentindo mais ou menos o que era o recepcionar as pessoas, né, o que era fazer com que as pessoas se sentissem em casa. Então hoje para mim o Boas-Vindas ao receber as pessoas é fazer com que elas se sintam em casa, que é na casa do Senhor. Então, deixar elas o mais à vontade possível. É a primeira vez de vocês aqui? Sim. Qual é o seu nome? Ariane. Prazer. E o seu nome? Carlos. Sejam muito bem-vindos, viu? Olha, aqui fica a parte da água, se vocês quiserem tomar água, né? Pode ficar à vontade. Vou mostrar aqui um pouco o tempo para vocês. O banheiro fica lá no final do corredor. Quando eu cheguei, isso fez toda a diferença. Tanto do mandar mensagem, eu lembro que eu vim, os meus amigos me trouxeram, mas eu recebi uma mensagem individual. E aí, você vem pro culto nesse domingo e tudo mais, me convidando para eu voltar. Ou seja, a minha primeira vinda, ela foi importante. Alguém se importou ali e alguém me mandou uma mensagem para eu voltar. Talvez não eu tendo os meus amigos como suporte, mas talvez eu não recebendo aquela mensagem, talvez não tivesse feito como fez muita diferença, né? Fez muita diferença receber uma mensagem para voltar ao culto. Então, são pequenas coisas que fazem a diferença e eu me conectei muito em continuar no Ministério Boas-Vindas. Tanto que eu estou hoje 2 anos e 6 meses nesse ministério, que é um ministério que eu gosto muito. E sobre o teatro, desde criança eu participo do teatro, é algo que, através dos meus gestos, eu consigo transmitir a palavra do Senhor, mas o sentir parece que é diferente, assim. Cada ministério são formas de você passar para o outro o amor de Cristo. Então, no teatro, quando me é colocado uma peça, uma dramatização, ou um texto, aparentemente é só um texto, mas não é apenas um texto. É um texto ali da Bíblia, né? Que alguém viveu em Jerusalém naquela época. Então, quando eu leio tudo aquilo que eles viveram, parece que eu internalizo. E aí, através da minha encenação, eu quero que as pessoas também sintam como aquelas pessoas daquela época viveram, como que foi estar perto de Cristo. É como se fosse toda uma encenação daquele momento para que as pessoas sintam de verdade como é aquilo, como é estar perto de Jesus e como vai ser estar perto de Jesus. Então parece que o teatro eu me sinto mais perto do céu. Este homem pode me curar. Mas quem sou eu
ele me notasse. Com certeza ele não me notaria. Mas se este homem, ele for tão poderoso assim, tocarei ele na ponta de suas vestes e serei curada. Foi então que pensei, eu queria apenas tocar-lhe. Eu queria apenas tocar-lhe, para que aquela dor cessasse. E foi então que saí apressadamente. Eu não me importava com aquela dor, nem com os empurrões. Eu queria apenas tocar-lhe, apenas tocar-lhe. E num gesto tanto que desesperado, eu toquei-lhe na ponta de suas vestes. E senti de imediato a hemorragia estancou-se pelo meu corpo. E um milagre aconteceu na minha vida. Quem me tocou? Mestre, a multidão te aperta e te comprime e tu perguntas, quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Fui eu, Jesus. Tenha misericórdia. Amiga, a tua fé te salvou. Você está curada. Eu não ousei olhar em sua face, apenas ouvi. E a multidão celebrou. E ele retornou para o seu caminho. E eu, ao retornar à minha casa em tamanha felicidade, não precisei de aplausos, ousei apenas crer. E a minha voz, que antes silenciada pela dor, hoje aprendeu a testemunhar. Não apenas mais uma. Hoje sou chamada de filha. Eu lembro que essa peça, eu já cheguei a apresentar ela no Brasil. E eu lembro que quando a minha professora do MI, que me deu essa peça, ela me deu para ler. Quando eu cheguei em casa, terminei de ler ela, eu comecei a chorar no final. Porque no final da peça, a gente crucificava Jesus. E aí eu fiquei assim, nossa, poderia ser eu naquele dia crucificando Jesus. E aí todas as vezes que eu ensaiava, eu não conseguia. Eu chorava no final porque estava crucificando Jesus. Então eu sentia que o peso da mensagem, não, mas assim, o peso no sentido de quão forte é aquilo. No sentido, né, que Jesus deu sua vida por nós pecadores, né, para nos salvar. Então, o quão incrível é isso, mas o quão doloroso é, porque eu me coloquei no sentido de que eu poderia ser essas pessoas que estariam crucificando Jesus. Então, essa peça em si, ela fala muito comigo. Então, eu acho que, com relação a isso, a consagração, a gente realmente tem que se consagrar, tem que orar, mas tem peças realmente que você olha assim e fala, Senhor, vai na frente sempre, porque você que é o mensageiro. Então, assim, a gente nós somos o mensageiro, né? Então, só o Senhor guia. Então, assim, é isso que eu peço para o Senhor, que não seja de mim, porque o teatro é uma linha muito tênue, que você tem que tomar muito cuidado para que não sobressaia o seu eu, mas sim seja a mensagem de Cristo. Então, eu tenho muito esse medo, assim, esse cuidado, na verdade, né, para que a mensagem do Senhor ela se sobressaia acima de qualquer coisa que seja relacionada a mim. Então, essa peça em específico, ela fala muito de cura. E essa parte começa falando da mulher do fluxo de sangue, que ela ansiava por uma cura, né? E ali, através da fé dela, ela foi curada. Então, o comecinho da peça, ela também falava muito comigo. E ela fala até hoje, que é em busca das curas que eu preciso, tanto emocionais, tanto
em várias partes da minha vida. Então, todas as vezes que eu apresento ela, é como se eu estivesse ministrando para mim mesmo. Senhor, me cura. Então, quando eu toco ali nas vestes de Jesus, que é a representatividade da mulher do fluxo de sangue, não é a mulher do fluxo de sangue que está tocando. Sou eu, a Priscila, ali na hora. Então, é meio que eu estou vivendo ali também. A mesma forma que eu estou transmitindo a mensagem, eu estou vivenciando ela. Então é isso que eu sinto no teatro. Eu procuro vivenciar aquela mensagem, primeiramente, para depois passar. Então, assim, é muito incrível, porque Deus vai falando. Então, às vezes eu não sei como vai ser na hora, muito embora eu tenha ensaiado. E eu até falei para os meus líderes, falei para os meus amigos na peça, e eu falava assim, olha, gente, na hora eu sei que a gente ensaiou, mas Deus vai usar. Vai acontecer. E na hora realmente, você sente no falar, as coisas vão acontecendo e você vê a reação das pessoas porque Deus está ali, né? Então, na nossa oração, antes de começar o teatro, a gente chama Deus esteja aqui. Porque se Ele não estiver também, vai ser apenas não vai ser uma mensagem dele, vai ser um espetáculo. Né? E a gente não quer isso, a gente quer tocar corações com a mensagem do Senhor. Então é isso, assim, o teatro eu tenho muito disso, assim, que a gente tem que estar preparado, tem que orar, tem que consagrar, tem que viver aquele momento. E o English Class, uma proposta maravilhosa da I Am Church, eu falo que é um ministério que traz pessoas, é um ministério evangelístico, que ele não é só trazer o inglês, não é só trazer a língua, é trazer pessoas que não conhecem Cristo através do inglês para conhecerem a Cristo. Então, não é só o inglês, não é só uma língua, é sobre Cristo. E parece que é apenas um ensinar de uma língua, mas não é. A cada falar, no final, a gente ora. Então, às vezes, aquela oração, aquele dia, aquela pessoa que foi com o intuito de apenas aprender o verbo to be, ela aprendeu mais sobre Jesus numa oração final. So today we was studying about ING, so we'll repeat some phrases. I enjoy working. I enjoy working. Very good. This is wrong. Yeah. Yeah. So, I enjoy, how you have to say? Working. Working. Very good. Yeah. I love, Eating pizza. very nice. I avoid I avoid eating sugar. sugar. Very nice. When I finish, When I My my homework. I relax. very good. No. Exactly. Don't use this for now. Eu falo que Deus vem falando muito comigo, inclusive recentemente, eu estou na espera do meu visto, eu estou na espera de organizar a minha vida profissionalmente, que é o que eu sempre quis, trabalhar na minha área de direito e tal, mas eu também estou organizando várias questões minhas, pessoais, financeiras, que é o que todo mundo faz planejamentos, a gente faz planejamentos. Porém, tem muita coisa na minha vida espiritual que ela precisa ser organizada, né? Então, primeiro a gente tem que organizar a vida espiritual para que as outras coisas, né, elas também fluam. Então, eu venho entendendo muito que Deus quer falar comigo, né? E Deus vem falando comigo, porque nesse processo de espera profissional, eu venho sentindo que eu preciso ainda depender mais de Deus, porque eu estou num momento de fragilidade financeira, no sentido que eu não sei como vai ser o dia do amanhã, porém, Deus está suprindo todas as coisas. Ele não tem me deixado faltar nada. Então, isso é um aprendizado do depender de Deus. Então, eu quero agradecer muito, né? Eu sou muito grata a Deus por todo esse cuidado de sempre,
por todo o sustento de sempre, não deixar faltar nada. E esse cuidado também de colocar pessoas para andar junto comigo, para não deixar eu escapar, né? Sair do caminho ali, que é o que eu sempre tive um receio de, às vezes, conseguir tudo o que eu quero e perder a minha salvação, né? Então eu sou muito grata a Deus por isso, por esse cuidado, por Ele me manter, permanecer nele, né? E que assim seja. A minha projeção para o futuro é que, se eu tiver que conseguir minhas realizações profissionais, amém. É o que eu projeto, né? E Deus sabe dos meus sonhos, tanto também em todas as áreas da minha vida. Mas que, se eu tiver que conquistar isso e eu não estiver amadurecida espiritualmente, que Ele faça eu esperar um pouquinho. Então, assim, que eu continue nele, que eu permaneça. Eu acho que a palavra é essa. Eu quero permanecer no Senhor todos os dias, né? E aí depois todas as outras coisas que Ele ajeite. Então, hoje, sim, a palavra é gratidão, né? E é isso. Eu espero continuar, se for aqui na Irlanda, ajudando nesse ministério, nos ministérios aqui, se for na igreja aqui, mas como é o nome da nossa igreja? I am Church. Então eu sou igreja. Então aonde eu for, que eu permaneça no Senhor, né? Que você permaneça no Senhor. É isso, o meu testemunho está aqui justamente para fortalecer você na fé. Eu espero ajudar nisso e me fortalecer também. Que quando eu conto e quando eu escuto a minha história, ela reforça o quanto Deus é maravilhoso na minha vida. Então é isso. Muito obrigada, Deus.